Existe campanha... Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ser sinceros, porra. Vamos ser sinceros. Vamos ser honestos intelectualmente. Vocês não responderam nada até agora. Você perguntou como é que a gente muda a questão do feminicídio. Eu já falei pra você. Vamos recrudescer as leis. E me aponte uma das 14 que existam que já não protege totalmente as mulheres do país. Pronto. Ponto. Lei Maria da Penha. Ah, não protege? Os dados que existem demonstram que o problema real da Lei Maria da Penha é a subnotificação da violência. Que ela é uma lei importante para resguardar e respaldar as mulheres. No entanto, o principal problema em relação a ela são os casos que sequer chegam a ser relatados. Mas não é o problema da lei. A lei Pronto. existe. A lei existe. É. Não, o problema não é a lei. A lei já existe. Calma aí, Felipe. Vamos lá. Gente, quem é que tá gritando aqui nesse debate, tá? Eu falo assim mesmo. Pergunto assim pra quem tá assistindo. Pense sobre misógino. isso. Pense Cadê sobre o isso. autocontrole Calma da aí, testosterona? Cadê o A minha é autocontrole baixa. da A minha é testosterona? baixa. Gente, calma aí, vai. Vamos lá. Então você é agressor? Não, pode perguntar pra minha mulher casada há 18 anos, querida. Você é casada? Tá vendo? Gente, marido ali, ó. tá Ó, quantos vendo? anos? Gente, calma aí, A gente. contradição. Eu sou a 18. A contradição do discurso. Tá vendo? A contradição do discurso. Até me perdi aqui. Já voltamos o tempo, já. Perdi o que eu tava falando Quer que eu antes pegue dessa... depois você Vai. volte? Não, queria trazer algumas coisas. Eles ficam falando que a gente não respondeu nada. Perguntamos, como resolve a misoginia? O que causa a misoginia? Não sabem responder. Outro ponto aí, é importante falar com vocês, um ponto que a Mandy trouxe aqui que eu acho que é muito importante. Você que precisa trabalhar para sobreviver, não pode cair nesse tipo de discursinho. Porque a gente aqui falou de economia várias vezes. Não se trata sobre culpar o pobre de violência. Se trata sobre dizer que uma pessoa que tem menos condições de vida, uma pessoa que rala mais duro para trabalhar, ela tem muito mais dificuldade de lidar com a vida. Não é à toa que a maioria das pessoas que se suicidam no Brasil são homens e homens trabalhadores. E por que eu tô dizendo isso aqui para vocês? Porque a gente tá vendo que o aumento da violência contra a mulher tem a ver, sim, com a piora da vida da classe trabalhadora. Só que o que eles fazem? Ao invés de falar de economia, de melhora da vida das pessoas, inclusive para que as mulheres consigam sair da situação de violência que estão, o que eles fazem aqui? Ah, não, a culpa é das feministas. A culpa disso tudo aqui é das feministas. Não sabem debater nada de economia, não sabem debater nada de política pública. Só criam um espantalho falso e é isso que os Red Pills fazem. Os Red Pills, eles jogam sobre a mulher uma culpa que, na verdade, é do sistema e fazem isso intencionalmente, que é para dividir a classe trabalhadora. Porque tanto homens negros, tanto homens da classe trabalhadora quanto mulheres da classe trabalhadora precisam lutar contra o sistema. E aí, para finalizar e passar para a Mandy, aqui tem um outro ponto. Não se enganem, os homens que a Jamile e o Felipe defendem não são a maioria dos homens. Que ela tá falando aqui de violência contra a mulher, tá falando de dado, né? Não trouxe nenhum dado de quantas mulheres matam homens. Querida. Se não tem, ela podia entrar num mestrado, num doutorado e fazer ela mesma essa pesquisa ao invés de ficar falando mentira aqui. Olha só. Deixa eu terminar, se não pausa meu tempo, por favor. E aí um outro ponto, já vou passar pra Mandy, é o seguinte, ó. Inclusive você me fez aqui, né? Me perder me parando disso. O que a gente precisa lutar é realmente para que a gente tenha mais condições de vida para as pessoas no geral. Isso é muito importante. Não é. Lembrei aqui o fio da meada. Tava falando da Lei Maria da Penha. O principal problema da Lei Maria da Penha são as subnotificações. 70% das mulheres que sofreram feminicídio sequer chegaram a relatar, fazer um boletim de ocorrência, pisar numa delegacia da mulher. E por que isso é assim? Veja, gente, eu acho que a lei da misoginia, ela é um passo que pode trazer conscientização e fazer a sociedade debater sobre isso, mas ela tem que ser um primeiro passo que não pode ser o mais fundamental, o mais importante, precisa vir acompanhado de investimento concreto na situação da vida das mulheres. E é por isso que eu perguntei, então, o que a gente faz? O que causa? Se a gente quer entender o que causa, a gente pode entender o que propor, certo? Para combater essa situação. O que fazer diante desse cenário? Eles não trazem nada de concreto. O Felipe só sabe ficar dizendo aqui, não responderam. Ficar jogando um monte de perguntinha retórica. Mas você não tá... Gente, desde a primeira rodada nós estamos perguntando, o que vocês propõem? Como fazer o projeto? Que medidas concretas para combater a situação de violência à mulher?
O que a gente faz? Veja, eu acho que nós precisamos de investimento nas delegacias. Eu acho que precisa de Casa da Mulher Brasileira. Eu acho que precisa de casas-abrigo. Eu acho que as mulheres não podem estar em situação de desigualdade salarial. Eu acho que as mulheres precisam de creches públicas, custeadas pelo Estado, para que elas não precisem arcar com a dupla, a tripla jornada. Eu acho que as mulheres precisam de lavanderias públicas para que elas não precisem garantir o trabalho doméstico. Eu acho que o Estado precisa se responsabilizar pelo cuidado das pessoas, porque hoje a situação da mulher trabalhadora é que ela tem que fazer a gestão dos problemas da família, ela que cuida do parente doente, ela que cuida da criança, é a menina que larga a escola porque tem que cuidar do bebê da família, tem que cuidar do parente adoentado. Eu acho que nós precisamos de medidas concretas, que passa por ter investimento, passa por ter dinheiro. Vocês estão propondo o que de concreto? O que de concreto vocês apontam para a situação de violência contra as mulheres hoje? E digo mais, os homens também são vítimas dessa situação, num certo sentido, porque estão sujeitos a uma masculinidade tóxica dominante, que é a que vitima mulheres, mas é a que também oprime homens. E vocês não falam nada também sobre isso, não falam nada sobre os homens que se suicidam, não falam nada sobre os homens que sofrem e que são reprimidos por sofrer e são desincentivados a falar sobre os seus sentimentos. Isso tem tudo a ver com a situação de violência à mulher. Vamos lá. Já começou? Vamos lá. Pronto. A Mandy tá o tempo todo falando que o sistema não é pró-mulher. Agora eu quero te fazer uma enquete. Vamos lá, coloca aí nos comentários. Tem delegacia no teu bairro? Tem delegacia Da mulher, né? da mulher na tua cidade? Em toda cidade tem uma delegacia da mulher. Se não tem uma delegacia da mulher, por causa que é interior, essa delegacia também atende a mulher, tá? Fora isso, nós temos várias específicas. Fora isso, nós temos benefícios específicos para mulheres que sofrem violência doméstica. Agora a doutora tá querendo colocar a responsabilidade para mim pelo fato o Fórum de Segurança Pública, o IPEA e vários outros institutos que não fazem esse levantamento. Ela tá colocando a responsabilidade pra mim, para eu fazer esse levantamento, só que eu pago imposto. Você é livre para criar o seu instituto. Esses são institutos privados. Doutora, eu quero criar. esses dados. Nós temos direito de saber esses dados reais. Sabe por quê? Porque nós pagamos impostos. Nós pagamos, tá? Agora, Mandy, eu tô doido pra responder as suas perguntas. Só que eu preciso saber o que é misoginia. Pra eu poder saber como é que eu resolvo esse problema. Você não disse. Aí é complicado. Porque tá na tua cabeça alguma coisa que você não consegue nem externalizar. Preconceito é uma desigualdade Segundo, que a mulher sofre na sociedade. Definir. E aí? Uhum. Responde. Ora. Em base a essa minha definição, responde. Na tua cabeça vai ser uma coisa, na cabeça da Joana vai ser outra, na cabeça da minha mulher vai ser outra, na cabeça da doutora vai ser outra. Esse é o problema. Mas essa E aí- desigualdade existe ou não? Você reconhece que ela existe ou não? Desigualdade do quê? Entre homens e mulheres na sociedade. Em tudo há desigualdade na sociedade. Agora a questão é outra. Então traga uma Você definição mais concreta. Eu não tenho o que trazer. Quem tá propondo a porcaria da lei são vocês, Você tá porra. questionando a lei. É óbvio, porque já existe lei O suficiente seu pra punir presidente o agressor. votou, o Flávio Bolsonaro votou a favor Ele da não é lei. meu presidente porra nenhuma. Eu quero que o Bolsonaro se Tenho certeza foda. que é, tenho certeza. Vamos lá. Já existem 14 leis protegendo a mulher e garantindo total proteção. Você E citou Maria da Penha. Você citou Maria da Penha. A lei já existe. A subnotificação não é culpa da lei. A culpa desse Estado que você quer aumentar pra ser o papai das mulheres do Brasil. Esse Estado que é uma merda, você quer que seja o papai e não consegue ter delegacia da mulher e vai cuidar das mulheres. Tu acredita nisso? Eu não defendo o Estado. Não, mas é muito interessante. Mas que é um Estado grande. Quer lavanderia de graça, quer tudo de graça. De graça não existe, querida. Tá alguém trabalhando pra pagar isso. E aí vamos a outra questão. Vamos lá, vamos seguir. Primeiro crime de gênero no Brasil, vocês lembram o caso? Lembram ou não? O caso Juan? Quando 2 mulheres mataram aquele menino porque ela tava cansado de ver ele ali com pênis. Arrancaram o pênis do garoto e mataram ele? Foi o primeiro caso. Homicídio por gênero no Brasil. Como é que a gente categoriza isso? E elas deixaram claro que tinha ódio do ex, e quando viu o filho, esse ódio era demonstrado pro filho. Por meio de quê? Dessas atitudes agressivas contra uma criança. Então, assim, vocês, de novo, eu repito, não responderam nada do que eu falei? Absolutamente nada. Falamos aí de religião, de cultura, falamos
da lei que existe, que protege a mulher, não falaram nada. Falei o que é misoginia, não falam. Falei sobre a subjetiva... Me fale de forma objetiva, que seja comum a qualquer interpretação. Essa foi a pergunta que eu fiz, você não trouxe a resposta. Tudo é eu acho. Eu acho. No eu acho, Me querida, fale que é racismo milhares de forma de objetiva. homens... Fala o que é racismo de nesse- forma falando de objetiva. lei Eu vou te falar outra coisa. Outra coisa. Veja, é coisa muito louca. Você pega o movimento feminista, quando pega as mulheres, como a doutora Jamile, que defendem homens. Olha, é uma advogada, ela tem que fazer isso de maneira correta. O que as feministas, muitas feministas mandam mensagem pra ela, vocês sabem? Você merece ser estuprada. Você merece morrer. Você merece ser agredida. E quando uma mulher fala isso pra outra, doutora? Com qual opinião a gente fica? Será que ela vai entrar na lei da misoginia? É louco, né? A Soraya Tronic acusou o senador de estupro, cara. Que louco, né? Ela era bolsonarista, E é sabia? louco, né? Pois é. Mas ela tá com o Lindenberg Faria lá, tudo amigo de vocês. Fala pra mim. Meu não. E aí, não. fala eu pra também mim. não. E aí, o que acontece com ela? Ah, eu vou pedir desculpas. E se fosse um homem? O eu acho de vocês vai punir milhares de pessoas, não somente homens, mas mulheres também. E vocês não estão preocupadas com isso. Porque vocês não querem solucionar o problema. Vocês querem apenas jogar merda no ventilador pra nada. Vocês estão levantando um espantalho absurdo Acabou, pra Felipe. sociedade.